Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra gente falar de Santos Futebol Clube. E antes de mais nada, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal todos os dias, 2 vídeos com novidades do Santos Futebol Clube e também para você deixar o seu like, né? Dessa forma, o YouTube sempre vai entregar os vídeos para você e também para mais torcedores do Santos. Me siga também nas redes sociais, @NadilaLuz, no Twitter e no Instagram. Lá também eu só falo de Santos Futebol Clube. E agora vamos comentar sobre a notícia do vídeo, né? Sobre o tema, que é o time titular do Santos e uma possível estreia de Ariel Holan para esse clássico contra o São Paulo. São Paulo e Santos se enfrentam sábado às 19 horas no estádio do Morumbi. O Santos, que ainda não venceu no Campeonato Paulista, precisa vencer, né? Está em terceiro colocado do seu grupo. Vale sempre ressaltar que só os 2 primeiros, né, se classificam para a fase de mata-mata. Óbvio que não precisa de alarme ainda, só estamos no comecinho do campeonato estadual, mas é importante o Santos começar a vencer e, por que não, começar a vencer num clássico, né? Sempre melhor, sempre mais gostoso e sempre dá mais confiança para os jogadores. Então vamos comentar como esse time do Santos deve jogar contra o São Paulo e também toda a situação envolvendo o Ariel Holan. Bora pro vídeo. E vamos já começar em relação a essa possível estreia do Ariel Holan contra o São Paulo. O Santos só está aguardando que o nome dele apareça no bid. Existe uma grande expectativa que isso aconteça na sexta-feira e que o caminho esteja livre para ele comandar o Santos pela primeira vez fazendo a sua estreia. Vale ressaltar que contra o Santo André, no Canindé e Ferroviária na Vila Belmiro, ele esteve na arquibancada fazendo algumas anotações, observando mais de perto, né, esse time do Santos. No clássico contra o Corinthians, ele ainda não estava no Brasil, mas já estava assistindo, acompanhando os jogos do Santos, então ele já conhece um pouco desse time. Sem contar que, desde terça-feira, ele já vem treinando esse time do Santos de olho no clássico contra o São Paulo. Os demais jogadores que atuaram contra a Ferroviária, né, ficaram treinando com o Marcelo Fernandes. Então, esse provável time que vai enfrentar o São Paulo, né, os titulares, ou pelo menos quem está à disposição, que faz parte desse time titular, já está treinando com o Ariel Holan há um tempo, né? Não ficou esperando necessariamente esse jogo da Ferroviária para que isso acontecesse. Então, a expectativa é muito grande. Alguns jogadores da base que se destacaram, principalmente contra o Santo André, foram, entre aspas, retirados do jogo da Ferroviária para que ele conseguisse acompanhar mais de perto. Pode ser que esses atletas não comecem o jogo como titulares, mas a expectativa, né, como temos 5 substituições, é que eles entrem no decorrer do tempo. Vale ressaltar que é um período ainda que ele está conhecendo os jogadores. Uma coisa é no treino, outra coisa é no jogo. Assim ele consegue observar como cada jogador reage em determinada circunstância. É um jogo grande, né? O São Paulo vem de uma goleada em cima da Inter de Limeira, o Santos vem de 2 empates seguidos, está atualmente na 3ª colocação do seu grupo no Paulistão. É óbvio que ainda é começo de campeonato, a gente não precisa ainda ligar aquele sinal de alerta, né? Porque só 2 que se classificam para a fase de mata-mata, mas é interessante o Santos começar a vencer, principalmente contra o São Paulo. E alguns jogadores podem ganhar alguma chance, e é isso que a gente vai falar agora. John, Sandro, Luiz Felipe ou Kaique, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Jean Mota, Lucas Braga, Soteldo e Bruno Marques. Vale ressaltar que o Sandro também foi um desses atletas, né, que foi retirado do jogo da Ferroviária, principalmente porque o Pará testou positivo para a Covid, o Madison segue em recuperação, né, ele que fraturou 2 costelas, a gente não sabe ao certo quando ele volta, então provavelmente o Sandro será o titular para o clássico contra o São Paulo e até mesmo contra o Deportivo Lara, na pré-Libertadores, já dia 9, né, não temos muito tempo, então provavelmente o Sandro seja o titular. Vale ressaltar que no jogo contra a Ferroviária, o Vinícius Balieiro que jogou improvisado, mas não é a dele, né? Talvez seja mais interessante já ir preparando o Sandro para esse clássico contra o São Paulo, que é um confronto difícil, é um jogo, né, que chama muita atenção dos torcedores, tem uma tensão entre os jogadores, então talvez seja interessante já apostando no Sandro para pensar, né, nessa volta do Pará, até o Pará ficar 100%, o Madison ficar 100%, deixa o menino jogar. A questão da zaga, que a gente comentou, né, o Luiz Felipe, mas também pode ter uma surpresa aí com o Kaique, a gente não sabe, né, como eu falei, ainda não é a provável escalação oficial, digamos assim, né, ainda temos mais um treino, mas pode ser
que o Kaique roube, né, no melhor sentido, essa vaga do Luiz Felipe. Também temos a volta do Felipe Jonathan, né, que assim como o Luan Pérez estava de recesso, o Alisson também volta, o Sandri volta, o Jean Mota volta para o meio campo, né, pode ser que ele jogue como falso 9, mas eu acho que com a questão do Bruno Marques, ele deve jogar mesmo no meio campo, mas estava sendo cogitado o Jean Mota como falso 9, talvez ele só jogue como falso 9 se o Gabriel Pirani pegar a vaga do Bruno Marques, aí pode ser que ele jogue dessa forma. E também tem a volta do Soteldo e do Lucas Braga. Então o time do Santos, acho que esse time, essa provável escalação, é possível uma vitória contra o São Paulo, volto a repetir. Temos ainda mais um treino, as coisas podem mudar, mas até o presente momento eu gostei e entendo ele querer colocar o John, entendo ele querer colocar o Luiz Felipe, acho que precisamos de testes, né? Ele não está acompanhando o Santos, né, o Ariel Roland, há tempos como nós que somos torcedores do Santos. Às vezes ele precisa entender, precisa colocar esses jogadores para saber se pode contar ou não. Talvez com o Ariel Roland esses jogadores se destaquem, por que não, né? O próprio Jean Mota, que é bastante criticado pela torcida, com o Sampaoli jogou muito bem no Campeonato Paulista, então pode ser que isso aconteça, né? Pode ser que o Luiz Felipe jogue muito, né? Pode ser que o John volte a ser aquele John que a gente estava exaltando, aquele John confiante, né? Então vamos aguardar para o que vai acontecer e volto a dizer, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like para você não perder nenhum vídeo e também a provável escalação. Amanhã aí teremos essa provável escalação de fato para o clássico contra o São Paulo. Mas a boa notícia no momento é que os principais jogadores do Santos que estão à disposição devem jogar e provavelmente também teremos essa estreia, melhor dizendo, de Ariel Roland no time do Santos. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.